Nossa, Ju, eu achei que eu tinha entrado na aula errada, porque teve uma. Foi quando? Foi sexta-feira passada. Eu dou 2 tempos para o primeiro ano do Jabu também, como vocês, que eu sou professor de gramática e de redação do ensino médio lá do Jabu. Aí, gente, nisso que eu comecei, eu tô 5 minutos na aula e ninguém entra. Aí eu, ué, cadê o primeiro ano, meu Deus? O primeiro ano estava comigo agora na sala. Gente, sabe o que aconteceu? Eu entrei na aula anterior. Porque foi assim, 8 horas era aula de gramática e 8h50 era aula de redação. Eu entrei na aula eu achei que eu estava na aula de redação, mas eu estava já no link da aula de gramática ainda. Vocês acreditam nisso? Aí eu peguei no grupo, falei assim, primeiro ano, o que está acontecendo? Que eu estou aqui há 5 minutos e vocês não entram. Aí o primeiro ano para mim, professor, o senhor não está na sala. Eu estou sim. Eles, não, professor, o senhor não está. Eu estou, cadê vocês? Aí eu fui ver. Quando eu fui ver, gente, eu estava na aula anterior. Eu voltei para a aula anterior e eles me aguardando na outra aula. É por isso que é bom ser o mesmo link, né? Né? Eu acho que cada professor deveria ter o mesmo link. O link de português, o link de matemática, o link de história, o link de ciência, sei lá. Que aí o aluno já sabia que era aquele link e aí o horário, exemplo, quarta-feira, 9 horas é português. Não, também. Aí, que horas, gente, que é português? 10 horas é português. 10h50 é literatura. É comigo, porque aí eu posso colocar se é redação ou se é literatura. Né? Aí o aluno já sabe mais ou menos, né? Eu acho que ficaria melhor, né, gente? Não, sei lá. Ô, gente, olha só, eu queria rapidinho mostrar uma coisa para vocês. Ah, não, calma aí. Antes disso, deixa eu só salvar uma coisa aqui, a aula de vocês de gramática. Porque senão vai ficar um monte de aula, eu vou ficar doido. Eita, calma aí. Só um minuto, tá? Eu tô aqui, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ir perguntando, que eu só vou soltar esse vídeo aqui no meu canal. Porque senão é aquela coisa, né? Ah, eu não assisti, professor. Cadê? Cadê a aula? Sabe aquela coisa de criança chata, que fica em cima de professor? Ah, aquela coisa, sabe? E para não ter problema, eu já solto o negócio todo, vocês estão entendendo? Cadê Zoom? Foi. Cadê Tanana? Cadê Tanana? Foi. Aí colo o link, aí volta para a agenda Edu. 9º ano, Sulacap. Tá. Foi. E já está na agenda Edu, só falta a Suzana liberar agora. Então vamos lá. Tanana. Tanana. Então aí. Tá. Público. Foi. Foi. Gente, olha só. Antes, eu só queria que vocês ouvissem uma coisa que eu vou colocar aqui. É coisa de 10 segundos, tá? Só para vocês ouvirem o que eu, no momento que eu estava relaxando, eu estava ouvindo. Olha. Escutem. É tão difícil olhar o mundo e ver que ainda existe. Olha a voz dessa mulher, gente. Olha isso. Pois sem você, meu mundo é diferente. Minha alegria é triste. Você disse... Gente, Maria Bethânia, né, gente? Ai, meu Deus, coisa maravilhosa isso, né? Queria tanto que vocês discutissem sobre Maria Bethânia comigo, mas eu ainda vou ter esse prazer em literatura quando ela começa a declamar poemas, né? Quando começa a declamar poemas, vocês vão amar essa matéria tão maravilhosa e completa que é a literatura, meu Deus. Se bem que vocês discutem bem, né? Eu acho que vocês participam bastante. Eu curto, eu super curto.
Sério, tá? Não estou fazendo o debochado e o ridículo, não. Eu acho que vocês participam bastante. Calma aí. Agora não é aqui, Ronaldo. Agora é nono, é literatura. Então, eu tenho que ir para a pasta do nono ano de literatura. Vamos para a pasta do nono ano de literatura. Aí eu encerro o compartilhamento, aí eu compartilho de novo para que eles possam ver. E estão vendo? Estão vendo? Respondam-me, por gentileza. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Isso, obrigado, tá? Sim, professor. Muito obrigado, meu querido aluno. Então, eu não vou ler a capa, né, porque vocês não interessam. Gente, olha essa mulher. Quem seria essa mulher? Maria Bethânia? Não. Susana? Não. A mãe de Luísa? Não. Quem é essa mulher? Agatha Christie! A autora do nosso livro. Vocês estão lendo o livro que o tio Ronaldo enviou em PDF? Professor, estou lendo, ainda estou toda perdida. Você está fazendo as anotações? Por que você está ficando perdida? Leia por parágrafo, Luísa. Leia um parágrafo, tenta entender, pega as palavras-chave. Depois que você entender esse parágrafo, passa para o segundo parágrafo. Aí tem palavra que você não está entendendo. Pega um dicionário e sinalize o significado daquela palavra. Porque eu não estou entendendo. Porque eu não estou entendendo muito bem é tipo em relação aos personagens que falam uns nomes, aí eu fico muito perdida em quem está falando. Porque eu ainda não gravei quem é quem, aí eu fico perdida nisso. Tá, então eu acho que hoje você vai ficar um pouco mais clara, porque a gente vai falar sobre a questão de alguns personagens, né? Não é spoiler, mas eu vou falar mais ou menos de alguma questão da investigação psicológica sobre personagens. Enredo, né? Ju tá lendo, Caio tá lendo. Oi, quem tá falando? Eu quem? Eu não tô com a tela. Eu, Maria Luísa. Aí eu imprimi o livro, porque eu também não estava conseguindo entender algumas palavras. E o mesmo caso da Sofia é em questão dos personagens também. Aí o que eu fiz? Eu imprimi e marquei assim, as coisas mais diferentes dos personagens com marca-texto. Aí o que eu fiz? Eu peguei o livro de novo, aí eu peguei na internet o que eram os personagens e as características deles, entendeu? No livro, para ficar mais fácil a leitura. Sim. Ó, essa dica que a Maria Luísa está dando, gente, eu ia até falar mais ou menos depois, mas é exatamente isso. Você pega, Sofia, você está ouvindo mais ou menos? Quando a gente não entende o tema do texto, a gente pega, lê uma vez, marca as palavras que você não sabe o significado, procura no dicionário. Aí, depois que você souber o significado daquela palavra, você leia de novo o parágrafo. Que aí é como se você tivesse um esclarecimento sobre aquela palavra que estava num contexto que você não estava conseguindo atingir um resultado positivo. Feito isso, você pega as personagens... Exemplo, existe a ferramenta internet agora que nos ajuda. Então, você pode pegar... A Maria Luísa está falando sobre a questão das características. Ela foi e pegou as características. Isso é uma das funções da literatura, né? Que é você saber como que são os aspectos internos, que são os aspectos psicológicos, e os aspectos externos, que são os aspectos físicos das personagens. Então, isso já é uma maneira de clarear bastante para você, Sofia. Alguma dúvida até aqui, turma? Mais alguém queira falar alguma coisa sobre alguma dúvida? Não? Então, o tio Ronaldo vai continuar, tá? Quer dizer, na verdade, eu vou começar, né? O título, como vocês sabem, não sobrou nenhum. A autora Agatha Christie, a edição está aqui, Globo Livros, né? Então, olha só, gente, o que nós precisamos entender é que esse livro ele teve alguns títulos antes de chegar ao livro, ao título e não sobrou nenhum. Ele já teve o título de Convite para a Morte. Olhem isso, gente, que interessante. As 10 Figuras Negras, O Caso dos 10 Negrinhos,
O Vingador Invisível e, por último, que é o que nós estamos lendo, que é E Não Sobrou Nenhum. Turma, lembrando que nós estamos estudando literatura comparada. Quem não lembra o que é literatura comparada é literatura internacional. Nós estamos estudando literatura comparada. Se a literatura comparada tem várias traduções. Essas traduções elas vão estar próximas a palavras que se encaixam, porque na língua inglesa vão ter palavras que terão significados diferentes, um significado mais coloquial, um significado mais formal, da mesma forma que a nossa língua portuguesa também tem. E, com isso, pode ser que algumas traduções possam causar alguma depreciação na própria obra, pode gerar uma polêmica em questões de preconceito, que é o caso dos 10 negrinhos. Então, olha só, turma. O título do livro causou polêmica por conta dos negrinhos no título. Por isso, no mercado norte-americano, ele é conhecido como Ten Little Indians. Aqui no Brasil, o livro chegou a ser publicado com o título Vingador Invisível e, em 2008, com o título E Não Sobrou Nenhum. Então, olha só, turma, 2020, nós estamos em 2020, até 2008 o título era o Vingador Invisível. Sem falar que nos Estados Unidos o nome era O Caso dos 10 Negrinhos. E aí, turma, vocês imaginem uma potência norte-americana como os Estados Unidos, um país que grande parte é voltada para os negros, né? Como que vai ver isso, né? Porque é como vocês falaram, né? Um dia mesmo, a própria definição da palavra negro, a palavra preto está voltado para estilo, voltado para raça, voltada para vitórias, de conquistas que o povo conseguiu. E a palavra negro está voltado mais para a questão obscura, né? De uma maneira que as pessoas, que a própria raça negra não gosta de ser chamada devido a uma significação ruim. Estou fazendo aula, pergunta do pai. Como é que é esse computador para trabalhar? Então, tá, Lorena, tudo bem, meu anjo. Você colocou para mim na reservada e eu li, né? Que hora que eu vi. Não, tem problema não. Então tá. Gente, alguma dúvida até aqui sobre a questão dos títulos, que o livro já teve um título? Aí alguém vai perguntar, mas como assim? Por que o livro que você está lendo tinha outros títulos? Que resposta você daria para essa pessoa que está te perguntando isso? Vocês saberiam elaborar uma resposta e me dar, turma? Se eu perguntasse alguma coisa dessa voltada na prova? Sobre a autora, né? Bem, gente, aqui, popularmente conhecida como Agatha Christie, foi uma escritora que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa. Seu ramo se destacou no subgênero romance policial, tendo ganho ainda em vida ao período de Dama do Crime, publicou mais de 80 livros, segundo o Guinness Book. Christie é a romancista mais bem-sucedida na história da literatura popular mundial. Gente, é uma mulher que ficou rica de literatura, né? Nós sabemos que hoje em dia é difícil isso, né? Ficar rico em literatura, mas ela conseguiu ficar rica com a literatura. Bacana, né? Gente, então olha só, a história é composta por 11 personagens, são eles. Emily Brand. Oi. Desculpa, professor. Quem é que está falando comigo, gente? Quem me pediu desculpa, gente? Eu não sei quem é. Júlia. Tá. Então, olha só, a história é composta por 11 personagens, são eles. Emily Brand, responsável pela morte de Beatrice Taylor. Philip Lombard, responsável pela morte de 21 homens. Vera Craythorne, responsável pela morte de Cyril. Sr. Browry, responsável pela morte de James. Anthony James, responsável pela morte de John e Lucy. Dr. Armstrong, responsável pela morte de Louisa Mary. General Mark Arthur, responsável pela morte de Arthur Hitchmoon. O juiz Wargrave, responsável pela morte de Edward Seton. Senhor e senhora Rogers, responsáveis pela morte de Jennifer Braid e Owen. Turma, olha só. Lembra que eu falei para vocês que terão nomes? Deixa eu olhar para vocês.
Lembra que eu falei para vocês que terão nomes que não fazem parte do nosso português? Por quê? Porque é uma literatura comparada, é uma literatura inglesa. Então, você vai ver nomes, o cenário vai ser Inglaterra, vocês vão ver nomes voltados para o idioma inglês. Tudo bem, turma? Gente, eu preciso que vocês, quando vocês estejam discutindo literatura, vocês tenham noção dessas coisas mínimas. Turma, vocês estão conseguindo me entender? Porque vocês estão calados, aí vocês não colocam um sinal para eu saber que vocês estão Eu tô entendendo, que entendendo. estão me ouvindo, entenderam? Eu também tô entendendo. Então Eu tô tá. entendendo. Ah, sim. Então fica melhor o retorno, né? Então, olha só, turma, vamos falar aí. Se nós estamos falando de literatura, se nós estamos falando de romance, sem falar que. Lembra que eu falei? Antigamente, os romances, os livros, a grande parte eram de histórias de amor. Então, por isso, eu chamava os livros de romance. Atualmente, nem todos os livros são sobre histórias de amor, mas história. História é sinônimo de narrativa. Narrativa, história. História, narrativa, sinônimos. Lembraram disso? Por quê? Porque tem personagens, tem cenário, tem foco narrativo, tem enredo. Então, turma, mediante tudo isso que eu estou falando para vocês, vai ter um foco narrativo. Então, no caso, o narrador do livro é onisciente, é aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, além de participar, porque conta a história em terceira pessoa, conhece tudo sobre os personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Alô, nono ano, foco narrativo, terceira pessoa, narrador em onisciência. Ó, aqui tem um exemplo de um fragmento do livro. Ela começaria a pensar na Cornualha, em Hugo, em tudo que tinha dito a Sário. Morrendo de impaciência, Lombard perguntou. Ó, tá vendo? Estão vendo? Ó, morrendo de impaciência. Ele sabe que ele está impaciente. O espaço, turma, o cenário em si, né? A narração se passa numa mansão, na Ilha dos Soldados, localizada no sul da Inglaterra. É um espaço fictício, porque essa ilha não existe no mundo real. Meus alunos queridos, lindos do meu coração. Titio Ronaldo já explicou para vocês alguma vez sobre o conceito de verossimilhança. Eu já expliquei isso para vocês alguma vez, turma? Já explicou. Já expliquei. Vocês lembram qual foi a explicação? Que é uma quase verdade, não é isso? Né, que eu falei assim, o nono ano tem um professor de literatura chamado Ronaldo. Ok, Vitória. Então, olha só, turma. Então, exemplo, vamos dizer que tem uma turma de nono ano que tem um professor de literatura chamado Ronaldo, que dá aula na Sulacap. Aí você chega para sua mãe e fala assim, caramba, mãe, que coincidência, estão dizendo que o professor de literatura do nono ano se chama Ronaldo de uma escola Sulacap. Aí sua mãe vai falar assim, é mesmo? Vocês já viram que tem uns caracteres que sobem ou que colocam nas novelas assim, qualquer coincidência é mera semelhança? Porque às vezes realmente é uma semelhança, aquilo foi algo coincidente, ou às vezes foi algo que você se inspirou no professor para compor aquela personagem com o mesmo nome e que era professor de literatura no bairro da Sulacap. Ou seja, Sulacap é um bairro que realmente existe no Rio de Janeiro. Com isso, significa que as pessoas teriam mais vontade de acreditar que a história realmente aconteceu, por se tratar de um bairro que já existe na Zona Norte Carioca. Não, na Zona Oeste. Gente, Sulacap é o quê, gente? É oeste. Leste? Oeste. Ah, tá. Zona Oeste, né? Porque se pegar o Catonho já está no Taquara. Então tá. Então, olha só.
É... Tempo. A narração acontece dia a dia, desde a chegada na ilha até não sobrar nenhum tempo cronológico. Então, olha só, turma, o tempo é cronológico. Lembra que eu falei para vocês, turma, que existem dois tipos de tempo? Lembra disso, Praxedes? Existem dois tipos de tempos. Rian, tá lembrando comigo disso? Davi, Luísa, Lorena, Maria Luísa. Estão lembrando disso aí, turma? Quem mais está aqui? Tá lembrando disso aí, Elizabeth? Elizabeth está na sala, gente? Não estou vendo Elizabeth. Tá na sala. Então, olha só, eu tenho tempo, né? Quais são os meus dois tempos em literatura, gente? É o tempo cronológico e é o tempo psicológico. Turma, sejam sinceros. Vocês lembram mais ou menos dessas definições ou vocês não estão lembrando? Eu não lembro. Não lembra? Cronológico é o tempo comum. Minutos, segundos... Cronológico eu sei, mas psicológico não. O que seria o tempo comum, né? O tempo comum é o que nós até falamos na aula de gramática há pouco, né? Do verbo ser. Né? O tempo cronológico é o que está indicando o tempo em si, o dia, a quantidade, o minuto, né? Cronos, o pai de Zeus na mitologia grega. Estão lembrando disso? Senhor do tempo. Então, eu chego em uma... Tempo psicológico, o Luísa, Davi e Rian, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Em uma narrativa, tá? Nós estamos falando de uma narrativa. Então, em uma narrativa, eu chego para vocês e falo assim, ó. No dia 25 de dezembro... Não, tempo cronológico. Raciocine comigo. Faltam, sei lá, 5 meses para o Natal. No dia 1º de fevereiro, fomos a uma loja de tecido comprar material para toalha. Compramos tecidos e aviamentos. Compramos decoração, compramos também objetos vermelhos, verdes e branco. Fomos à costureira no sábado, dia 15. Vocês estão vendo que eu estou colocando dados do tempo aí. Eu estou colocando meses, estou colocando horas, estou colocando dias. Então, é cronológico. Aí vamos dizer, agora vamos para o tempo psicológico. Luísa pediu a sua mãe para ir ao shopping. Sua mãe não deixou. Luísa ficou muito irritada. Entrou para o quarto. Bateu a porta. Jogou o abajur no chão. Quebrou. Saiu. Foi para a cozinha. Voltou para o quarto. Bateu a porta de novo. Escutou rock muito alto. Xingou. Ouviu mais um pouco de rock. Dormiu. Sentou na cama. Dormiu. Acordou. Tomou um banho. Abraçou sua mãe. Beijou sua mãe. Disse para ela que a amava. Desculpou-se. Em algum momento eu falei de tempo, de hora? Eu citei tempo, hora, número? Nono ano? Não. Não citei. Não citei. Mas o que você percebeu? Que houve uma calmaria na emoção de Luísa. Que a Luísa estava num estado agitado e ela foi se acalmando. Davi, você está percebendo o que eu estou falando? E você, Rian? Estou entendendo, mais ou menos. Ela teve um tempo. Ela teve um tempo. Para você pedir desculpas à sua mãe, do jeito que ela estava agitada, significa que ela se acalmou. Ela não vai abraçar a mãe, pedir desculpa para a mãe, beijar a mãe, dizer que ama, estando irritada do jeito que estava. Estão entendendo, turma, o que eu estou querendo dizer?
É o estado das suas emoções em determinado momento, mais ou menos? É o estado, é o seu estado psicológico, né? É a sua alma, é o seu aspecto interior. Estão entendendo porque que em literatura é muito importante, nono ano, nós estudarmos o aspecto psicológico da personagem? Porque o aspecto psicológico da personagem vai fazer com que nós entendamos muitas ações e atitudes. Sofia, tá entendendo o que eu estou querendo dizer agora? Sofia tá aí, gente? Então, olha só, gente. No caso, o tempo, o dia não estava tão chuvoso aquela manhã. O tempo de não sobrou nenhum é cronológico, tá? Gênero. Romance policial é caracterizado por vários elementos como medo, mistério, investigação, curiosidade e espanto. Durante a narração, as pistas estão de forma a surpreender o leitor no momento da revelação do assassino. Deixa eu ver quem está aqui. Luísa, Maria Eduarda, Ingrid, Davi, Maria Luísa Mesquita, Inácio, Sofia, Rian, Júlia, Miguel, Juliana, Matheus, Bernardo, Vitória, Caio, Stephanie, Camille, Giovana Lopes, Maria Eduarda Fazano, Álvaro, Elizabeth, Emily, Júlia Laurentino. Oi, Júlia. Luiz Eduardo. Oi. Luísa, Helena, João Pedro, Alexandre e Lorena. A Juliana saiu, né? Então, olha só, turma, o enredo. 10 pessoas que não se conhecem são convidadas por um homem misterioso conhecido por U.N. Warren a passar um final de semana numa casa situada na Ilha do Soldado, no sul da Inglaterra. Ao chegarem à casa, Mr. e Mrs. Rogers, contratados por Warren, avisam que seu patrão chegaria atrasado por motivos pessoais. Após jantarem, uma voz gravada acusava cada uma das pessoas na casa de crimes que cometeram no passado. Na mesma noite, Anthony estava tomando uma bebida quando se engasgou e caiu morto. Alguém havia colocado veneno no copo dele. Em seguida, todas as pessoas vão morrendo com o passar dos dias e, de acordo com a antiga canção infantil chamada Os 10 Soldadinhos. Olhem isso, gente. Os 10 soldadinhos. 10 soldadinhos saem para jantar. Não, calma aí, que isso vai ter que ter um fundo. Isso vai ter que ter um fundo. Calma aí. Eu fiz isso com sexto ano, não, eu fiz isso com o nono ano, com os 2 nono anos do Jabu. Calma aí. Só um minuto. Vamos lá, gente. Deixa eu abaixar isso aqui. Eu vou abaixar isso para eu poder ler isso com aquela voz. Calma aí. Vocês me acham ridículo por estarem fazendo isso? Não falem. Não falem, que eu sei que vocês vão falar. Calma aí. Ai, meu Deus, o quê? Cala a boca. Calma aí, que eu tô... Vocês estão vendo, gente, aí o compartilhamento? Não. Não. Então tá. Eu não estou vendo. Tá, então calma aí. Já vou, ó. Então... Calma aí.
Estão vendo agora, né? Sim. Sim. 10 soldadinhos saem para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou. Então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde. Mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais. E então sobraram 8. 8 soldadinhos vão passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar. Que isso, gente? Acabaram com a minha aula. Acabaram com a minha aula. Ai, meu Deus, o que é isso? Acabaram com a minha aula. Voltemos. É isso, gente? Deixa eu voltar. 8 soldadinhos vão passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar. E então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha. Mas eis que um deles cortou-se ao meio e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um. E então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar. Um não teve vez. Foi engolido e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol sem medo algum. Um deles se queimou, então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Gente, é claro que isso lembra... Isso é maravilhoso, né? Eles fazem uma ponte com a música dos 10 soldadinhos, entenderam? Porque foram 10 pessoas que foram à ilha. Então, quando a Agatha Christie recebeu essa crítica, recebeu como se fosse a canção Os 10 Soldadinhos. Gente, é maravilhoso. Isso, eu amo isso. Cara, a literatura é muito maravilhosa. Tem gente que fala que é horrível, como é que pode? Gente, olhem quantas capas do livro existiu. Várias capas existiram. Então, olhem, aqui no caso dos 10 negrinhos, depois e não sobrou nenhum, né? Depois And There, não estou chegando aqui, Were None, Agatha Christie, aqui de novo, o caso dos 10 negrinhos, Agatha Christie em inglês, e não sobrou nenhum, Agatha Christie de novo, o caso dos 10 negrinhos, e a última que está em rosa com verde... algum tipo de verde água, né? Gente, então teve algumas adaptações cinematográficas, né? Lembrando que quando vai ao cinema, o filme sempre vai ser diferente do livro. Então, algumas adaptações cinematográficas, né? And Then There Were None, filme estadunidense de 1945, The Little Indians, filme britânico de 65, Bambole per la Luna d'Agosto, filme italiano, The Fiat Negritiati, filme russo, The Little Indians, filme britânico de novo de 89, Identity, filme estadunidense de 2003. Por que vale a pena ler, né, gente? Para quem gosta da mistura de suspense, aventura e investigação, esse é o livro perfeito. É uma história que prende a leitura até que a gente descubra quem é um assassino e como tudo acaba.
Porém, nos livros da Agatha Christie, as coisas nunca são como a gente pensa. Por isso, é impossível largar o livro. É uma leitura fácil e é incrível a realização do trabalho da autora. Bem, turma, é isso. Pô, gente, que é esse Cauã agora? Cauã tá vivo? Vou chorar. Cauã apareceu do nada, gente. O que é isso? É Highlander? 5 patinhos. É, Giovana, 5. Tem essa impressão, né? Da Xuxa. Bem, turma, é isso. Alguma dúvida até aqui? Né? Esse material, eu acho que eu não mandei para vocês ainda, não. Fazano, me coloca lá naquele grupo. Você, o Praxedes, ou sei lá quem quiser. Ô, gente, Gabriel Couto. Tem Gabriel Couto não entra nas aulas, não? Gabriel Couto, que saiu da escola, o que houve? Eu não vejo Gabriel Couto, aí depois fica aquele tumulto na minha vida. Gente, é isso. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar algo? Ô, Fazano, você está entendendo isso? Não, né, Bernardo? Ok. Então é isso, turma. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? E até semana que vem. Isso aí, Ingrid. Vamos lá. Beijo grande.